E Deus, o Deus da provisão, Ele proveu. Então eu simplesmente quis deixar você saber que, independente de qualquer coisa, que se Deus te dá, se Deus não te dá, Ele não deixa de ser Deus, Ele é Deus, ok? Mas Ele é Deus e Ele provê todas as coisas. Só que muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Quando Jesus estava ministrando aquele monte, tinha uma multidão de pessoas lá, e os discípulos disseram: mestre, nós temos que mandar esse povo embora para comer, né? Porque aqui, ó, nós não vamos conseguir alimentar essa multidão. Aí Jesus disse o quê? Não, deixa eles ficarem aqui, nós vamos alimentar eles. Só que os discípulos, provavelmente, eles estavam esperando um milagre acontecer. Só que o milagre que eles deviam estar esperando era o quê? Cair do céu uma porção de peixes e uma porção de pão, e ter aquela montanha bem grande de peixe e pão, para depois eles começarem a agir. É o que acontece com nós muitas das vezes. Nós esperamos um milagre, só que nós queremos primeiro ver acontecer. Talvez eles estavam esperando lá, né? Cair uma pilheira de pão, de peixe, para depois eles começarem a sair distribuindo. Só que Jesus não fez assim. Jesus disse: não, distribua. E conforme a necessidade, Deus foi multiplicando. Conforme a necessidade, Deus foi multiplicando. Provisão, prosperidade, no original significa o necessário. Significa provisão de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele provê conforme nós vamos necessitando, porque muitas das vezes você olha para trás e fala assim: meu Deus, como que eu passei aquela época? Como que eu não tinha como, mas aí você olha para trás, é a mão de Deus. Nós não entendemos, não quer entender, porque é a mão de Deus. Você está passando por algum problema agora, mas não adianta, não precisa ficar triste. Por quê? Porque Deus, Ele é contigo. Deus é na tua vida, irmão. E uma coisa eu te digo, o que Jesus disse para eles naquela época era o quê? Olha, não se preocupais com o que tenhais de comer ou o que tenhais de beber. Olhe para os pássaros do céu. Por acaso vocês não são mais importantes do que Ele? Deus criou primeiro o céu, terra, tudo que há no mundo, e depois criou o homem. Então isso significa o quê? Que Deus criou tudo isso que está aqui para nós. Porque se tivesse criado o homem primeiro, né, nós ia ser para o mundo. Só que Deus criou o mundo primeiro. Então Deus se importa mais com nós. Então, obviamente, nós somos muito mais importantes do que os pássaros. Aí você me diz: ah, não, mas olha, quando Jesus falou com aquele povo naquela época, literalmente, quando Ele falava para eles assim: olha, não se preocupe com o que tenhas de comer ou de beber, Ele estava falando literalmente, sabe por quê? Porque quando não havia orvalho no topo do monte, não escorria, não derretia, a água não descia, não havia plantações. Se não houvesse plantações, não havia câmbio, não havia como negociar, não havia roupa, não havia comida, não havia bebida, literalmente. Eles ficavam sem nada. Só que hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia nós não estamos preocupados com a comida ou com a bebida. Hoje em dia nós estamos preocupados porque, mas essa roupa, eu fui semana retrasada com ela para o culto, se eu for de novo, o irmão vai olhar para mim. Olha só a diferença. Jesus, quando falou com eles naquela época, Ele estava falando literalmente da falta do alimento. Não tem faltado nada para nós, meus amados, porque Deus, Ele tem provido. E para você que tem um chamado, uma coisa eu te digo, Maílson, que Jesus, quando Ele se encontrou com Pedro estava pescando, aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ei Pedro, olha, as 2 vezes que eu te encontro com você, você está pescando e você não pegou nada. Mas para provar para você que eu sou Deus, que eu sou Deus da provisão, vai lá, joga a rede do outro lado, só para você ver. Só para você ver. Vai lá, faz o teste. Isso é para te provar que eu sou Deus, que eu sou Deus da provisão. Porque o que aconteceu com Pedro? Pedro estava preocupado: não, mas eu tenho que voltar a pescar, porque eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pedro tinha família, porque Jesus curou a sogra dele, então ele tinha família, né? Então, porque tem muita gente que fala: Pedro não era nem casado, porque eles pensam lá que o Papa não é casado, Pedro não era casado. Não, Jesus curou a sogra de Pedro. Então,
Aí o que acontece? Pedro devia estar preocupado. Não, mas eu tenho família, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que pescar, eu tenho que ganhar dinheiro. Só que Jesus falou assim: meu amigo, é eu quem te sustento. Vai lá, só para te provar que sou eu, que eu sou Deus, que o eu sou está te enviando, vai lá. Jogou. O que aconteceu? Não conseguiu nem arrastar os peixes que tinha dentro da rede. Aí Jesus pega, olha para Pedro e fala assim: Pedro, não te chamei para pescar peixe. Eu te chamei para ser pescador de almas, Pedro. Pescador de almas. Meus amados irmãos, é difícil, porque é difícil entender, mas quando nós entendemos, é maravilhoso, porque nada nos impede de adorar a Deus, nada nos impede. Quando nós chegamos na igreja, olha, não só aqui na igreja, o nosso louvor e a nossa adoração, a palavra de Deus diz o quê? Olha, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, quando acordamos, quando dormimos, até nos nossos sonhos nós temos que adorar a Deus. Em tudo que nós fizemos temos que louvar e agradecer a Deus. Em Isaías 47, se eu não me engano, versículo 3, diz que Deus criou o ser humano para manifestar a glória dEle. Para isso que nós fomos criados, para manifestar a glória dEle. Só que Satanás, ele sempre tenta enganar o homem. Satanás, ele é enganador. Tenta nos desviar, tenta nos distrair com as coisas deste mundo. Mas não é para isso. Os nossos filhos, eu não tenho filho, mas eu vou ter filho um dia. Eu peço muito a Deus para me dar sabedoria. Quando eu tiver meus filhos, já estou pedindo desde já estou orando a Deus desde já para me dar sabedoria, porque eu sei que não é fácil, né? Uma vez o pastor Cristiano disse aqui, aquilo me chocou. Ele disse assim: meus amados irmãos, olha, no Provérbios diz o quê? Que os nossos filhos são como a flecha na mão do arqueiro. O que o arqueiro faz? O que o arqueiro faz? O arqueiro, ele mira. A flecha vai aonde o arqueiro aponta. Nós temos que instruir os nossos filhos. Também não só filhos biológicos, né, mas os nossos filhos espirituais. Porque não basta só ganhar ninguém para Jesus, nós também temos que instruí-los na caminhada. Porque graça, conhecimento tem que andar junto. Sem conhecimento não tem como, sem graça também não. Então os nossos filhos são como flecha na mão do arqueiro. Nós somos o arqueiro. Vocês, pais, são o arqueiro. Vocês, os seus filhos, vão andar, vão chegar aonde você estiver apontando. Qual é o alvo? O alvo é a eternidade. Sim, você tem que trabalhar, trabalhe para dar o bom do melhor para o seu filho. Só que uma coisa eu te digo: você só é o que você é pelas coisas que você não teve. E hoje tem muitos pais deixando os seus filhos de lado para dar para eles aquilo que eles não necessitam. Isso é muito sério, nós não podemos fazer isso. Por quê? Não, mas eu trabalho porque eu quero dar uma boa escola para o meu filho. Para que uma boa escola para ele? Estou só dando um exemplo, viu, irmãos? Por que uma boa escola? Não, porque para quando ele crescer, ele se forme numa faculdade muito boa. Para que se formar numa faculdade muito boa? Para ter um trabalho muito bom. Para que um trabalho muito bom? Para ganhar muito dinheiro. Para que ganhar muito dinheiro? Para a família dele ser bem estabilizada. Uma coisa eu te digo: dinheiro e sem a palavra não tem como. É melhor que você instrua o seu filho nos caminhos do Senhor, na palavra, sem dinheiro, sem nada, que eu te garanto que a família dele vai ser muito mais abençoada do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa. Oh, meus amados irmãos, Jesus Cristo, que quando Abraão disse aquilo, né, para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, e realmente Deus já proveu para nós o cordeiro, porque o cordeiro, ele veio, e quando o cordeiro estava caminhando naquela época, João Batista, foi por isso que Jesus olhou para ele e disse assim: olha, nascido de uma mulher não há outro profeta maior do que tu. Por quê? Por que ele disse isso?
Porque quando Jesus estava passando, João Batista devia estar olhando aqueles cambistas na porta do templo, vendendo o cordeiro, e o povo vendendo os carneirinhos, e o povo indo ao templo para sacrificar animal, e aquela baderna, e aquela coisa, e tudo aquilo. Aí João Batista diz o quê? Olha, eis aí. Gente, para. Não. Isso que vocês estão fazendo não adianta mais. Por quê? Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só basta nós entendermos isso. Aí Jesus disse, olha, Deus, tu já não queres mais sacrifício de bodes, de carneiros. O Senhor já não quer mais. O Senhor preparou para mim um corpo. Aí Jesus, em meu lugar, em seu lugar, ele foi para a cruz. Por que teve, meu Deus, na época, na Páscoa, quando o povo estava comemorando, o povo ia para o templo lá, e o sacerdote, ele sacrificava um cordeiro, E o que acontecia? Eles não podiam relar no sangue para que o sangue pudesse ficar puro. Então eles pegavam uma estaca e uma folha de hisopo e colocavam na ponta, que na qual Davi também já profetizou, Aí ele colocava na ponta a folha de hisopo de uma estaca e erguia e lançava no povo. E aquele sangue, e o povo ia com vestes brancas, e o sangue era espirrado no povo. E o sacerdote jogava o sangue no povo, e o povo via o sangue neles. Eles iam embora contentes, porque o sangue havia caído sobre eles. E o que aconteceu? E quando o sacerdote erguia aquela estaca, o sangue escorria. Era o sangue de Jesus na cruz ali, representação. Quando Isaac estava deitado, pronto para ser morto, o que aconteceu? Deus proveu. Nós éramos Isaac, nós deveríamos estar mortos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu Deus. E Deus proveu para si o cordeiro. Aí Abraão olha, o anjo grita e disse, não, Abraão, não faça isso. Aí Abraão vê um cordeiro, e Abraão disse, oh, Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que provê. Meu Deus, meus amados irmãos, esse é o motivo para no qual nós devemos estar alegres e contentes em todo tempo, independente de qualquer coisa, porque nós não devemos estar atentos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se vê. Porque as coisas que se vê, dura pouco, mas as coisas que não se vê, dura para sempre. A palavra de Deus nos diz que quando nós passamos por aflição, nós também não se preocuparemos, porque todos os nossos irmãos do mundo também estão passando pelo mesmo. Só que Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas ficar firmes e fortes, porque eu venci o mundo. Nós temos que entender isso. E também nós temos que entender a mão de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, é tudo no tempo de Deus, na hora de Deus, porque muitas das vezes nós não entendemos. Eu tenho uma irmã que eu conheço ela, e ela bateu o seu carro, e ela estava preocupadíssima. Ela falou assim, meu Deus, agora não tem dinheiro, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer para arrumar meu carro, e e começou a falar, e o cara da oficina falou para mim que parcela, mas agora não sei o que eu vou fazer. Eu falei assim, você conhece o cara da oficina? Não, eu nunca conheci esse cara da oficina. Mas como que ele falou para você? Por que ele falou para você que ia parcelar para você? Eu não sei, ele confiou em mim. Ah, é? Ele confiou em você assim, do nada? Ele olhou para mim e falou assim, porque eu falei para ele que não tinha dinheiro para pagar. Ele olhou para mim e falou assim, não, eu parcelo para você, não se preocupa. E ela continua, mas e o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu falei assim, ei, olha a provisão de Deus aí na tua vida. Você está esperando cair $2.000 na sua mão para você ir lá arrumar o carro. Mas não foi isso que aconteceu lá no monte. Os discípulos também deviam estar